Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores e mais fascinantes mistérios da arqueologia, as gigantescas e enigmáticas estátuas de pedra da Ilha de Páscoa. Imagina só, bem no meio do Oceano Pacífico, num dos lugares mais isolados do planeta, existe uma ilha. Uma ilha habitada por silenciosos guardiões de pedra. São figuras que impressionam, que vigiam essa paisagem há séculos. E olha, não estamos falando de um punhado de estátuas, não. Já foram catalogadas mais de 887, espalhadas por toda a ilha. A escala desse projeto dos nossos ancestrais é, sinceramente, algo difícil até de colocar em palavras. Mas aí vem as perguntas, né? Quem foi que construiu? Por que tanto esforço? E como? Como é que eles fizeram isso? Exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos começar pelo básico. Para a gente entender esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa saber o que exatamente são os Moai e de onde eles surgiram. Então, os Moai são essas estátuas enormes. E o detalhe mais incrível é que cada uma foi esculpida a partir de um único bloco de rocha. Elas são obra do povo nativo da ilha, o povo Rapa Nui, e foram feitas ao longo de uns 250 anos. Agora, para a gente ter uma ideia do tamanho desse feito, o isolamento da ilha é a chave de tudo. Ela fica a mais de 3.700 quilômetros da costa do Chile. Pensem bem, tudo, absolutamente tudo que foi feito ali foi construído só com os recursos e a inteligência de um povo que estava completamente isolado do resto do mundo. E é aqui que o mistério fica ainda mais profundo. Porque, veja bem, nem todos os Moai são iguais. Se a gente olhar com mais atenção, dá para ver que existem tipos diferentes, cada um com as suas características e, claro, com seus próprios segredos. Basicamente, existem três tipos principais. O primeiro, que fica na costa, é o mais famoso de todos, aquele com olhos e um chapéu vermelho por cima, chamado Pukaú. O segundo tipo, que a gente encontra lá na pedreira do vulcão Hanoharaku, não tem olhos nem chapéu, mas tem um monte de inscrições misteriosas. E o terceiro, o Tukuturi, é completamente diferente de tudo. Ele está ajoelhado e tem pernas. Pois é, o enigma só aumenta com as estátuas da pedreira. Elas são cobertas por uma escrita chamada Rongo-Rongo, que até hoje ninguém conseguiu decifrar. A gente simplesmente não sabe o que esses símbolos querem dizer, o que adiciona uma camada ainda mais fascinante a tudo isso. Certo? E isso nos leva à grande pergunta. Por quê? Por que o povo Rapa Nui se dedicou tanto a criar e a mover essas estátuas gigantescas? Qual era o objetivo de tudo isso? Bom, a teoria mais aceita hoje em dia entre os pesquisadores é que os Moai não eram só peças de arte. Eles eram, na verdade, guardiões com um propósito espiritual muito forte. A ideia é mais ou menos a seguinte. Acredita-se que os Moai representam líderes e ancestrais importantes que já tinham morrido. Eles eram colocados em cima de plataformas cerimoniais, chamadas Ahu, e o mais importante, ficavam de costas para o mar. O propósito deles era olhar para as aldeias, vigiar e proteger seu povo, como se fossem a própria encarnação do poder dos antepassados. E quando a gente começa a ver os números por trás dessa construção, a palavra monumental quase não é suficiente. É realmente difícil entender a dimensão do esforço humano que foi colocado nisso. Pensa só, o peso da maioria dos Moai varia de 1 a impressionantes 27 toneladas. Para se ter uma ideia, isso é mais ou menos o peso de uns 4 elefantes adultos. E eles conseguiram mover centenas dessas estátuas por quilômetros num terreno super irregular. E tem mais. A maior estátua já encontrada, que ainda está inacabada na pedreira, tem mais de 20 metros de altura. Isso é o equivalente a um prédio de 6 andares. Um colosso esculpido em rocha sólida, usando apenas ferramentas de pedra. É realmente de cair o queixo. Agora, vamos saltar para os dias de hoje. E aqui a história, infelizmente, muda um pouco de tom. Essas sentinelas, que resistiram por quase 1000 anos, agora enfrentam ameaças que não vêm da natureza, vêm de nós, seres humanos. 2 exemplos recentes mostram como a situação é alarmante. Em 2008, um simples ato de descuido de um turista causou um dano permanente. E muito pior, em 2022, um incêndio terrível, que tem tudo para ter sido criminoso, danificou pelo menos 80 estátuas. 80! Algumas inscrições podem ter sido apagadas para sempre. São feridas que o tempo não vai conseguir curar. É irônico, né? Apesar de parecerem indestrutíveis, feitos de pedra maciça, os Moais são incrivelmente vulneráveis. Eles sobreviveram a séculos de isolamento, mas a era moderna trouxe perigos que, sozinhos, eles não conseguem enfrentar.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Os Moai foram criados para vigiar e para proteger. A grande pergunta agora é: quem vai proteger os Moai? Nós, como os guardiões modernos desse legado, seremos capazes de garantir que a vigília deles continue para as próximas gerações? A responsabilidade agora é nossa.